Bom dia e mais uma vez bem-vindos a um novo vídeo de Plot de Estatística. Desta vez vamos fazer exercícios sobre os testes de hipótese, fazendo quer através do nível de significância, quer através do valor P. Existem já 2 vídeos disponíveis na plataforma em que poderão ver o resumo sobre esta matéria. Os exercícios que eu trago aqui são todos retirados de exames anteriores. Eu tenho aqui os enunciados e alguns resultados para me ajudar para não termos que fazer os cálculos ao longo do vídeo e, portanto, vamos por vezes alterar um pouco o exercício de forma a ilustrar quer com o nível de significância, quer com o valor P. Mas é apenas uma ilustração, uma vez que para a realização do exercício só tenho que fazer exatamente o que se pede. Muito bem, portanto, o primeiro exercício não é este. O primeiro exercício diz-me o seguinte: a verminose, que é uma doença causada por vermes, tem impacto na produção de leite dos rebanhos. O veterinário de uma exploração agrícola afirma que a proporção de animais afetados é de 10%. Um exame a 100 cabeças do rebanho desta exploração agrícola, retiradas ao acaso, indicou 12 delas com verminose. Verifique se a afirmação do veterinário pode ser considerada válida ou se, pelo contrário, a proporção de animais afetados é superior a esse valor. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é definir a variável aleatória, uma vez que aqui não está definido um enunciado. Portanto, seja x, uma variável que toma o valor 1, se, portanto, isto aqui se individe com verminose e é zero caso contrário. Portanto, é uma variável indicatriz do estado eu não sei que um leite de rebanho, portanto deve ser uma ovelha, e portanto o X vai ter uma distribuição Bernoulli, parâmetro P, e o P é desconhecido. Muito bem, portanto, o que é que nós temos a seguir? A seguir temos os dados amostrais. Foi feito um exame a 100 cabeças do rebanho, portanto eu sei que tenho uma dimensão amostral 100, e das quais 12 têm verminose, portanto o meu X barra, que é a média amostral, é 12 sobre 100. Portanto, a proporção de animais com esta doença encontrados no rebanho é de 12%, e o que nós não sabemos é a proporção de animais doentes no geral e não só nesta amostra. Ok, o que é que eu quero mais? O que eu quero testar se a afirmação do veterinário pode ser considerada válida. Portanto, o que o veterinário diz é que a proporção de animais afetados é de 10%. Portanto, eu estou a testar se o P é igual a 0,10 ou se, pelo contrário, a proporção de animais afetados é superior a esse valor. Portanto, o que eu estou a testar, a alternativa, é se o P é maior que 0,10. Portanto, temos os dados feitos, dispostos para o problema. E agora, o que nós queremos verificar é, com base nos resultados fornecidos pela amostra, se há indícios para H0 ou para H1. Não nos dá o nível de significância, portanto, vamos ter que decidir com base no valor P. De qualquer forma, só para, neste exercício, exemplificar a diferença, mais uma vez, entre o nível de significância e do valor P, eu vou fazer também tomando o nível de significância fixo e depois vamos ver a diferença. Ok. Para já, os passos iniciais são comuns, portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é indicar a variável fulcral. P. Ora, eu tenho aqui um teste de hipótese para a proporção de uma Bernoulli e, portanto, uma vez que eu tenho uma dimensão amostral 100 é suficientemente elevada, eu posso aplicar o teorema da limite central e, portanto, a minha variável fulcral é x barra menos p, p vezes 1 menos p sobre r, que tem distribuição aproximadamente normal zero. Uma vez obtida a variável fulcral, eu posso indicar a estatística de teste, e a estatística de teste é simplesmente substituir o P pelo valor que eu tenho em H0, que neste momento é 0,1.
Portanto, é x barra menos g.1, raiz quadrada de z.1 vezes g.9, sobre o NSI, sob a hipótese H0, tem uma distribuição aproximadamente normal zero. E, portanto, com base nos valores amostrais, eu posso ver qual é o valor observado desta estatística. Portanto, o x barra é 0.12 menos g.1 sobre raiz quadrada de 0.1 vezes g.9 sobre 100. Que eu fui buscar a resolução, portanto, isto são exercícios que estão resolvidos na vossa página, uma vez que todos os exames estão resolvidos. Portanto, o valor observado é 0.667. Ok. Muito bem. Agora, o que teremos de fazer é indicar a região de rejeição e tomar a decisão. E aqui sim, há diferença consoante o nível de significância seja dado ou não. Portanto, só para ilustrar, não era isso que era pedido no exercício, mas vamos admitir que o alfa, por exemplo, é 5%. Ok? E vamos também tomar a decisão com base no valor P. Bom, seja para um caso, seja para o outro, a minha estatística de teste tem uma distribuição aproximadamente normal, portanto, a normal tem esta forma da função densidade, e a minha hipótese H1 é que o P seja menor que 0.10. Portanto, se é essa a minha hipótese H1, então a minha região de rejeição é para valores superiores. Fixando o nível de significância, eu sei que isto tem uma área 0.05 e, portanto, o que está à esquerda tem uma área 0.95 e daqui tiro que o A é aproximadamente. Porquê aproximadamente? Porque eu estou a trabalhar com uma estatística de teste que tem distribuição aproximadamente normal, φ menos 1 de 0.95. Portanto, temos que ir ver qual é o quantil de probabilidade de 0.95 de uma normal. Então vamos às tabelas. Portanto, esta é a função de distribuição. Eu quero um quantil, portanto, quantil de uma normal, perdão, e portanto eu quero o quantil de probabilidade 0.95 e o quantil de probabilidade 0.95, portanto tudo o que sejam quantis de probabilidades superiores a 0.5 de ser a casa decimal é vista aqui, portanto 0.95, este valor aqui, 1.644. Ok? Então voltamos. Desculpem. Este. Portanto, este valor, 1.6449, e portanto agora eu só tenho que ver se o valor observado da estatística teste está na região de aceitação ou da de rejeição. Ora, o T0 é 0.667 e portanto a minha decisão, se o alfa tivesse sido dado, era não rejeitar H0 para alfa igual a 5%. Na verdade, até posso dizer que eu não vou rejeitar H0 para alfas maiores ou iguais que 5%. Não, desculpem, menores ou iguais. Não é? Porque se eu diminuir aqui o alfa, isto é, a área fica mais pequenina e, portanto, se a região fica mais pequenina, o A move-se para a direita e, portanto, se o T0 já era inferior a A, com 5% vai ser inferior ao novo ponto para áreas inferiores a 5%. Muito bem. Portanto, isto não é o que era pedido, porque a questão era, não dava nenhum nível de significância, mas é só para vocês verem a diferença. Portanto, na verdade, o que era pedido era calcular o valor P. O procedimento é relativamente parecido. Só que agora eu vou fixar a região de rejeição precisamente no valor, começando no valor T0. E, portanto, o que eu não sei é esta área aqui, que eu chamo 1 menos P, e aqui a área P. Desculpem, ao contrário. P e 1 menos P. Portanto, o meu valor P, não confundir, eu sei que isto dá sempre alguma confusão, este valor P, este P não é o mesmo P da proporção
de sucessos da Bernoulli. Bom, esta é a notação que é utilizada. Portanto, eu sei que 1 menos P vai ser aproximadamente, porque aproximadamente pelo mesmo motivo no caso do nível de significância, porque eu estou a utilizar uma distribuição aproximada, vai ser aproximadamente igual ao valor da função de distribuição, já não é do quantil, é a área do ponto T0. Ou seja, o P é aproximadamente 1 menos o φ de 0,667. Ora, o φ de 0,667, temos que ir novamente à tabela. Agora, já não é na tabela de quantis, é na tabela da função de distribuição. Vamos ver no ponto 0,67 e 0,67 é 0,7486. 0,7486 é mais ou menos o que está aqui, portanto está aproximadamente 0,25. Ou seja, a decisão, eu sei que é rejeitar H0, qualquer que seja o alfa maior ou igual a 25%. Na prática, os alfas nunca são tão elevados, portanto, a minha decisão é não rejeitar H0 para os valores usuais de significância. Obviamente que a conclusão do valor P é mais genérica que com base no nível de significância, mas elas têm de estar de acordo, não é? Eu também, com o nível de significância 5%, cheguei à conclusão que não rejeitava H0. Efetivamente, para níveis de significância de 5%, de acordo com o valor P, eu não rejeito H0. Portanto, as duas conclusões não estão em contradição, obviamente, nem poderiam estar, mas com o valor P eu tenho uma percepção sobre o quão robusta é esta amostra, esta hipótese, em relação a outros níveis de significância. Okay? Muito bem. Passando ao próximo exercício, portanto, este era sobre a proporção de uma Bernoulli. Portanto, da mesma maneira, eu vou manter só para me ajudar nos resultados, nas contas. Este próximo exercício, vamos ver o que é. Tem uma concentração de paracetamol superior a 150 mg por quilograma de massa corporal é considerada perigosa. Foram recolhidas 4 amostras a um paciente, tendo sido obtida uma concentração média amostral de 155 mg e um desvio padrão amostral de 6 mg. Admitindo que a concentração de paracetamol por quilograma de massa corporal tem uma distribuição normal de desvio padrão igual a 5 mg e que os valores registados no mesmo paciente podem ser considerados independentes, teste podemos concluir que a concentração de paracetamol deste cliente pode ser considerada igual a 150 mg ou, se pelo contrário, este paciente está em risco devido à concentração perigosa, decidindo com base no valor P. Ok, portanto, posto isto, tal como no exercício anterior, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir a variável aleatória x, que é a concentração de paracetamol por quilograma de massa corporal. E é-nos dito que esta variável tem distribuição normal, não sabemos o valor esperado, mas sabemos que o desvio padrão é igual a 5. Portanto, a variância é 5 ao quadrado. Ok. Mais, tenho uma amostra de dimensão 4, para a qual eu encontrei uma média amostral igual a 155 e um desvio padrão amostral de 6 mg. E agora, o que é que eu quero testar? Quero testar se o μ é igual a 150 ou se, pelo contrário, o μ é maior que 150. E vamos fazer o teste exatamente como está pedido e depois, no final, vamos ver o que é que aconteceria se, por acaso, em vez de ser esta hipótese alternativa, fosse outra.
Okay? Novamente, para nos ajudar a ter uma maior variabilidade de exercícios, para vocês perceberem bem a diferença entre cada um dos exercícios. Vamos fazer exatamente o mesmo percurso, digamos, que fizemos no exercício anterior, que é indicar a variável fulcral, e com isso tem a estatística de teste, e depois vamos decidir com base no valor P. Eu aqui já só vou fazer com base no valor P. Portanto, neste caso, a minha estatística, a variável fulcral, sim? Portanto, o que eu estou a testar é o valor esperado de uma população normal de variância conhecida, portanto é x barra menos μ, o sigma, que é 5, sobre raiz de r, que é 4, tem distribuição normal 0,1, e portanto com isto eu tenho a estatística de teste, que é 0, vai ser x barra menos o valor de μ em H0, que é 150, sobre, desculpem lá, aqui há um erro, não é? Aqui é um, parece, não havia erro, eu já não percebo a minha letra, parecia um S, mas é um 5. 5 sobre raiz 4, portanto 5 mais. Isto sobre H0 tem uma distribuição normal 0,1. Ok, então agora eu consigo calcular o valor observado da estatística de teste, que é igual a 155 menos 150 sobre 5 meios, cujo valor está aqui, que é igual a 2. Na verdade, neste exercício, é-nos dada a informação sobre o desvio padrão amostral, que não vai ser necessário para tomar a decisão. Muito bem. Portanto, agora que eu já tenho, vamos fazer construir a região de rejeição. E com isso vamos decidir. Ora, tal como há pouco, a minha hipótese alternativa é para valores maiores que. Portanto, neste caso, a minha estatística de teste tem uma distribuição exatamente normal. E eu vou rejeitar para valores elevados, seja lá o que isso for. Portanto, a minha região de rejeição é desta forma e vou pôr, este é o valor T0. Portanto, como não me dão o nível de significância, a fronteira entre a aceitação e a rejeição vai ser precisamente igual ao valor observado da estatística de teste. Portanto, isto é a área P, isto é 1 menos P, ou seja, 1 menos P é igual ao valor da função de distribuição no ponto 2 e, portanto, P é igual a 1 menos φ de 2. E já não vou agora à tabela, tenho aqui, portanto, isto dá 1 menos G.9772, que é 0.028. 228. E, portanto, a decisão será rejeitar H0, qualquer que seja o nível de significância que me dê superior ou igual a 2,228%, não rejeitar, caso contrário. Por exemplo, se me pedissem para tomar a decisão para alfa igual a 1%, eu não rejeitaria H0. Se me pedissem para tomar a decisão para alfa igual a 5%, eu rejeitaria H0. Ok? Portanto, deixem-me só aproveitar este exercício para vos mostrar o que é que aconteceria se em vez da minha hipótese alternativa fosse μ maior que 150, fosse, por exemplo, diferente de 150. Portanto, novamente, não é o que era pedido. Aliás, de acordo com o enunciado, só podemos fazer este conjunto de hipóteses, mas supondo, vou pôr aqui uma nota, supondo que eu queria testar se o μ igual a 150, contra a hipótese alternativa, μ diferente de 150. Portanto, o que era diferente era a região de rejeição, uma vez que a variável focal e a estatística de teste não dependem da hipótese H1. Portanto, se a minha hipótese fosse deste tipo, eu teria uma região de rejeição bilateral. Ora, eu só tenho um valor observado da estatística de teste. Portanto, o que se faz é, vamos pôr aqui o valor observado da estatística de teste, 2, e o seu simétrico. Portanto, aqui é o T0,
e aqui é o menos T0. E a soma destas áreas é igual a P. Portanto, isto é P sobre 2 e aqui é P sobre 2. Ou seja, neste caso, teríamos que 1 menos P sobre 2 era igual ao φ de 2. O φ de 2 é 0,9772, não é? Portanto, isto fica que o P é igual a 2 vezes 1 menos φ de 2. Portanto, seria 2 vezes 0,0228. Ok? Dá quanto? 8, 16, 5, 4, 0. Ok? Portanto, se a minha hipótese alternativa fosse 1000 diferente de 150 e não o que era pedido, 1000 maior que 150, a minha decisão seria rejeitar H0, qualquer que seja o alfa, maior ou igual a 4,56%. Okay? Portanto, isto é só para vos dar, aumentar a panóplia de situações para as quais vocês têm que estar preparados para resolver os exercícios. Reparem que, tal como eu noto no vídeo das aulas, do resumo das aulas teóricas, é absolutamente imprescindível que vocês forneçam a hipótese H1. Aliás, aqui vê-se, se vocês não fornecerem a hipótese H1, eu não sei se vocês estão a testar uma alternativa superior ou diferente, e isso pode ter impacto na decisão. Aliás, tem impacto na decisão. Portanto, têm sempre que dizer a hipótese H1. Muitas vezes nos enunciados é-vos dito qual é a hipótese que estamos a testar em alternativa, que era o caso porque se dizia, ou se pelo contrário, este paciente está em risco devido a concentração perigosa, e dizíamos que a concentração perigosa é se fosse superior a 150 miligramas. Por vezes não é dito de forma explícita qual é a hipótese H1, e nesse caso vocês fazem o que entenderem melhor, mas têm sempre que colocar a hipótese. Muito bem. Continuando. Portanto, agora o que é que nós temos? Considere que a variável aleatória x representa a quantidade de água em litro de cada descarga de um novo modelo de autocolismo e que uma concretização de uma amostra aleatória de dimensão 40 da referida população conduziu aos seguintes resultados. Vamos dar. Ok, portanto, temos os dados amostrais, uma amostra aleatória de dimensão 40 da referida população que conduziu aos seguintes resultados. Portanto, estes resultados permitir-me-ão depois calcular o valor observado da estatística teste. A questão é confrontar as hipóteses de que o valor esperado seja igual a 9, quanto a hipótese alternativa maior que 9, calculando para o efeito o valor P. Muito bem, portanto, eu aqui não preciso já de... pois eu agora é que me apercebo que este exercício já não faz exatamente parte da matéria que nós damos agora, mas deixem-me, portanto, deixem-me tirar isto e aqui vou ter que assumir que x tem distribuição normal μ². Nós antes dávamos testes de hipótese para mais situações e, portanto, este exercício eu retirei de um exame passado e, na altura, nós dávamos também testes de hipótese para parâmetros de populações não normais. Nós agora, a única não normal para a qual vocês poderão ter que fazer algum exercício é a Bernoulli. Portanto, eu aqui vou ter que assumir esta situação, porque caso contrário nós não demos isto este ano. Ok, portanto, vamos assumir que o x tem uma distribuição normal, com os parâmetros desconhecidos, uma vez que não nos deram nada, nenhum parâmetro, portanto, μ e σ² são desconhecidos. E agora, o que eu quero testar é se o valor esperado de x, ora, o valor esperado de x é o próprio, é o μ, portanto, eu quero testar se μ igual a 9, contra a hipótese alternativa μ maior que 9. Por acaso escolhi sempre exercícios em que a hipótese alternativa era desta forma, mas é só por acaso. Ok, muito bem. Portanto, tenho assumido, atenção que isto não poderia, na altura,
se assumissem isto, o exercício não estava correto, uma vez que na altura nós dávamos para populações não normais. Nesta altura, neste semestre, vocês têm que assumir, ou teria que ser dito que o X tem distribuição normal, ambos os parâmetros são desconhecidos e quer um teste de hipótese para 1000. Portanto, neste caso, a variável fulcral T é x barra menos 1000 S sobre raiz de n, em que S é o desvio padrão amostral, que tem uma distribuição T com n menos 1 graus de liberdade. O n aqui, já vamos ver, mas é 40. Ok, portanto, com isto, vamos ter a estatística de teste. Eu vou já substituir só o n. Aliás, é a única substituição que eu posso fazer, tirando o x barra, portanto, tirando o 1000, portanto, isto fica x barra menos 9, S, o S não posso ainda substituir, sobre raiz de 40. Tem uma distribuição sobre H0, T com 39 graus de liberdade. Portanto, para calcular o T0, vou ter que calcular a média amostral, que ainda não foi dada, e o desvio padrão amostral, que eu também ainda não calculei, ok? Portanto, como é que eu vou calcular a média amostral? A média amostral, aliás, se calhar o melhor é ir buscar estes valores aqui. Só que não consigo buscar só. Então, tenho estes valores, portanto, eu daqui tiro que a média é 450 sobre 40, que deve ser este valor que está aqui, 11,25. E o desvio padrão amostral, corrigido, é o somatório dos xis ao quadrado, portanto 10.300 sobre 39, menos 40 vezes 39, vezes o x barra ao quadrado. Esta forma até tem, não exatamente esta, mas tem a forma da variância amostral corrigida no formulário, e isto deve dar estes 134,2949. Ok. Portanto, o valor observado da estatística teste, substituindo, deve ser este valor que eu tenho aqui, dá 1,23. Muito bem. Portanto, para a próxima etapa seria a região de rejeição. Ok. Portanto, a minha estatística de teste tem uma distribuição T. A T tem um formato muito parecido com a da normal. O valor observado da estatística de teste é 1,23. E a minha região de rejeição, uma vez que a minha hipótese alternativa é para valores maiores que, bom, por acaso caiu do mesmo estilo, é desta forma. Portanto, isto é o valor P, isto é o valor 1 menos P. Ou seja, 1 menos P, ou o valor P, se quiserem, é igual a 1 menos o valor da função de distribuição de uma T com 39 graus de liberdade no ponto 1,23. Okay? Portanto, das duas uma, ou vocês têm uma máquina de calcular e sabem calcular esta função de distribuição, ou então utilizam tabelas. Eu não tenho essa máquina e, portanto, eu vou-vos mostrar como é que vocês vão ver a tabela. Portanto, eu quero o valor da função de distribuição de uma T com 39 graus de liberdade no ponto 1,23. Então, desculpem, não é isto que eu quero. Vamos novamente às tabelas. Ok, portanto, neste momento quero uma tabela de T. Eu só tenho uma tabela de T e é uma tabela de quantis. E o que eu quero é o valor da função de distribuição. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fixar o número de graus de liberdade igual a 39. Deixem-me só tirar estes valores que estão aqui. Não tenho para 39, portanto vou ter que utilizar para o valor mais próximo, que é o 40. E agora o que é que eu tinha? Se a tabela fosse completa,
Eu agora iria ver qual era o valor da função de distribuição no ponto 1,23. A tabela não é completa, porque eu só tenho quantis, por exemplo, aqui tenho quantis de 0,05 em 0,05, não tenho toda a informação. Portanto, o que eu vou fazer é procurar, pelo menos, uma vez que não tenho aqui o ponto 1,23, vou ver qual é o valor imediatamente antes e qual é o valor imediatamente depois. Portanto, eu sei que 1,23 está alguns por aqui. Não vale a pena fazer interpolação nem nada. A única coisa então que eu sei dizer é que o valor da função de distribuição está entre 0,85 e 0,9. Não sei exatamente quanto é que é, mas sei que está entre estes dois valores. Portanto, este valor aqui, eu sei que está entre 0,85 e 0,9, que significa que o meu valor P está entre 0,10, não consigo calcular, quem tem uma máquina de calcular conseguirá, 0,10 e 0,15. E, portanto, a minha decisão, e isto é que por vezes, não sei se é o caso, aqui não seria o caso porque o exercício foi feito para outra estatística de teste, mas é por isso que por vezes em alguns enunciados diz determine um intervalo para o valor P. Portanto, os intervalos para o valor P aparecem quando nós não conseguimos exatamente calcular o valor da função de distribuição, porque nós não temos tabelas da função de distribuição, nem da T, nem do Q quadrado. Portanto, são os únicos casos em que quem utiliza tabelas, que é, por exemplo, o meu caso, não consegue calcular exatamente o valor P e, portanto, aparece um intervalo para o valor P. Okay? Portanto, aqui a minha decisão, eu não sei quanto é que é o P, mas sei seguramente que está entre 0,10 e 0,15, portanto, será, eu devo rejeitar H0 para qualquer alfa maior ou igual que 15%. E não devo rejeitar H0 para qualquer alfa menor ou igual que 10%. O problema é se me derem um valor de, por exemplo, 12%, eu não sei, porque eu não sei exatamente onde é que está o P. Portanto, eu não sei o que fazer, caso contrário. Mas pelo menos eu consigo tomar a decisão para valores que não estão neste intervalo. Novamente, isto é porque eu não tenho acesso, por acaso aqui poderia fazer isso. Aliás, se vocês me derem um segundo, podíamos, não vale a pena. Por exemplo, quando vocês estão a fazer as fichas de trabalho, portanto, isto no exame, reparem que eu aqui ainda por cima fiz aqui outra aproximação, porque eu não tenho a tabela com 39 graus de liberdade, tenho a tabela com 40. Portanto, até aqui se calhar é melhor pôr aqui, é um aproximado. Não é exatamente estes valores, mas imagino que não deve ser qualquer coisa neste estilo. Portanto, nos exames, isto é absolutamente aceitável, porque faz parte do material que podem usar, as tabelas. E as tabelas, nós sabemos o que é que lá temos, são tabelas que estão incompletas, porque eu não consigo ter tabelas para todos os valores possíveis de exercícios. Quando estão a fazer isto nas fichas de problemas, o que não é a mesma situação, porque aí vocês podem calcular, mesmo que não tenham máquina de calcular ou não saibam utilizar a vossa máquina, podem calcular online os valores da função de distribuição para qualquer distribuição e, portanto, aí já não há necessidade de fazer este tipo de aproximações. Portanto, este tipo de aproximação, que é uma aproximação apenas por falta de toda a informação relativa ao material, é absolutamente permitida em exame. No caso de trabalhos em casa, como as fichas, já não é necessário fazer isto e, portanto, vocês são supostos encontrar exatamente o valor da função de distribuição. Ok? Muito bem. Não sei se há alguma dúvida. Portanto, eu estou a percorrer todos os testes que vocês vos pode ser pedido. Portanto, tenho aqui o teste para a proporção de uma Bernoulli. Depois fizemos um teste para o valor esperado de uma variável aleatória normal de variância conhecida.
agora eu ajustei, porque não era esse inicialmente, mas ajustei para um teste de hipótese para o valor esperado de uma população normal de variância desconhecida, e agora o último é um teste de hipótese para a variância de uma população normal de valor esperado desconhecido. E estes são os 4 tipos de testes que podem ser pedidos. Okay? Portanto, vamos ver. Uma empresa de construção civil produz provedos de betão a tensão de compressão máxima a que estes provedos resistem é descrita, deve ser em 1000 unidades de Pascal, enfim, não sei o que é esta unidade, é descrita pela variável x, possuindo distribuição normal com valor esperado μ e variância sigma quadrado desconhecidos. Antes de executar uma laje, a empresa avalia a tensão de compressão máxima de 12 provedos de betão, tendo obtido os valores que vocês estão a ver. Com base nestes valores, confronta as hipóteses de que sigma ao quadrado é igual a 21,5, quanto à hipótese alternativa de ser menor que 21,5, decida com base no valor P. Se quiserem, podemos fazer aqui também, como fizemos no início, vamos decidir com base no valor P e vamos fazer também para um nível de significância. Ok, portanto, aqui já tenho a variável de Cória, não preciso definir. Portanto, o x tem distribuição normal μ sigma quadrado, ambos desconhecidos. Quer testar se o sigma quadrado é igual a 21,5, contra a hipótese alternativa de ser menor que 21,5, e, portanto, vamos para a variável fulcral. A variável fulcral, correspondente a este exercício, é uma variável... se calhar agora vou ficar sem internet. Só um segundo. Portanto, para esta situação, a minha variável fulcral é a seguinte. É n-1 s quadrado sobre sigma quadrado, que tem uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. Então, eu recordo que esta informação não está com os títulos, mas as variáveis fulcrais estão no formulário e esta é a variável fulcral adequada para este teste. Portanto, neste caso, a estatística de teste é 0. Posso substituir já o n, que é 12, portanto isto fica 11s quadrado, não substituo ainda o s, por sigma quadrado, que tem sobre h0 uma distribuição Q quadrado com 11 graus de liberdade. E, portanto, o valor observado de estatística de teste é 11 vezes o s quadrado, que ainda não calculamos, sobre 21,5. Portanto, eu não calculei ainda o S, vamos calcular o S e temos os valores amostrais. Portanto, eu sei que o x barra é 308,9 sobre 12, eu não sei quanto é que dá, mas eu vou utilizar os cálculos. E, portanto, o S quadrado é 8.024,67 sobre 11 menos 12 vezes 11, agora fica ao contrário, vezes a média amostral ao quadrado. E, portanto, eu olhando para estes cálculos que eu trouxe da resolução, isto dá 6,64 aproximadamente. Ok, portanto, o valor observado da estatística teste é 11 vezes 6,64 sobre 21,5, que são os tais 3 pontos, eu vou aproximar por 3,4. Okay. E agora, tal como eu vos disse, apesar de não ter sido pedido, mas uma vez que estamos a tentar fazer o maior número possível de situações, vamos supor que eu vou tomar a decisão com alfa, por exemplo, igual a 1%, e depois vamos fazer também o cálculo do valor P. Como digo, o que era pedido era calcular o valor P, ok?
Muito bem, então, se me derem o alfa igual a 1%, para a região de rejeição, eu vou fazer o gráfico da função densidade de probabilidade, que para um Q quadrado é uma variável positiva e que tem este tipo de formato. Okay? Agora, a minha hipótese alternativa é sigma quadrado menor que 21,5, portanto, a minha hipótese significa que a minha região de rejeição é desta forma. E agora, como eu aqui estou a admitir que o alfa é 1%, portanto aqui tem área 0,99, ou seja, este ponto que me vai fazer a fronteira entre a rejeição e a aceitação, é o quantile de... desculpem, um erro. É um quantile, é um F menos 1, de uma Q quadrado com 11 graus de liberdade, e é o quantile de probabilidade 0,1. Okay? Portanto, vamos à tabela do Q quadrado. Esta tabela tem sempre este problema quando eu estou a fazer. Ok. Eu, para mim, vou ter que virar, aqui não vira. Portanto, com 11 graus de liberdade, nesta linha eu tenho que sempre fazer isto, senão perco-me. E era 0,01, não era? Portanto, é o 3,053, se não me engano. 3,053. Portanto, 3,053. E, portanto, a decisão é rejeitar H0 se o valor observado da estatística de teste estiver nesta região. Ora, por pouco, mas ele não está. O T0 está aqui e, portanto, como o T0 é maior que 3,053, então H0 não é rejeitada para alfa igual a 1%. Portanto, isto era se eu quisesse tomar a decisão com base no nível de significância, que não é isso que me ia pedir. Mas se fosse, era isto. Ora, para o valor P, isto sim é o que é pedido. Portanto, tenho algo idêntico. E a única diferença, assim se falando, é que eu agora vou fixar a região de rejeição no valor observado da estatística de teste, que é 3,40. E, portanto, isto é o valor P, que eu não sei quanto é que é, isto é o menos P. Ou seja, o valor P é igual ao valor da função de distribuição para uma Q quadrado com 11 graus de liberdade no ponto 3,40. Parem, aqui é um quantile. Portanto, porquê? Porque eu sei a área e quero o ponto. Aqui é o contrário, aqui é uma função de distribuição, porque eu sei o ponto e quero a área. Portanto, tenho que ir a uma tabela novamente, à tabela, tenho que ir à tabela do Q quadrado, com 11 graus de liberdade, e procurar o ponto 3,40, que está entre aqui e aqui. Portanto, está entre 0,01 e 0,025. Então, vamos lá, 0,01 e 0,025. Portanto, isto pertence ao intervalo 0,01 e 0,025. Na verdade, de que está aqui na resolução, não recorrendo à tabela, mas recorrendo ao cálculo ou por uma máquina de calcular online, o valor P dá 0,015, okay? Mas reparem que está neste intervalo, mas eu, efetivamente, pelas tabelas não chego lá. Portanto, aqui é a minha decisão, e eu vou manter com este intervalo. A minha decisão é H0 deve ser rejeitada para qualquer alfa maior ou igual que 2,5%,
e não deve ser rejeitada para qualquer alfa menor ou igual que 1%. Se me derem um alfa entre 1% e 2%, 2,5%, neste caso eu não consigo dizer, uma vez que eu não consegui calcular exatamente o valor P. Mas recorrendo aqui, eu saberia tomar a decisão se eu conseguisse calcular exatamente o valor P, recorrendo a uma máquina de calcular ou um cálculo online do valor P, das funções de distribuição. E pronto, portanto, estes são os exercícios que eu considero ilustrativos desta parte da matéria dos testes de hipótese. O próximo vídeo teórico será sobre testes de ajustamento e iremos também fazer exercícios sobre os testes de ajustamento e ficará disponível nos próximos vídeos. Muito obrigada e até breve.